Olá, seja muito bem-vinda ao Entre Mulheres, o podcast que conecta a sua voz à voz de outras mulheres. Hoje nós vamos falar sobre carreira, trabalho, família e como é amadurecer como mulher no mundo atual. Mas antes, aquele recadinho, tá? Siga nossas redes sociais, curta, compartilhe. Estamos lá no YouTube e também no Spotify. É só clicar no link da bio que você encontra os nossos links para acompanhar os nossos episódios. Dá uma moral aí, gente. Curte, compartilha. Se você é uma mulher, aqui é seu espaço, seu canal de fala, seu lugar de fala. Só entre em contato com a gente, vem contar a sua história, dividir. Pessoas comuns, só precisa ser mulher, tá bom? E hoje a gente vai conversar com a Renata e com a Malu. E cada uma, dentro da sua realidade, vai explicar, vai contar, vai comentar como que é estar nessa outra fase da vida que não tem certo e errado como nada nessa vida. Então, não vou parar de blá, blá, blá e vamos jogar essa bola para a Renata. Seja bem-vinda, Renata. Me fale sobre você. Eu sou Renata Santana, tenho uma empresa de organização de eventos, a Proimagem Eventos. Sou mãe, o meu filho tem 30 anos, então eu estou mais para avó, com esses meus cabelos grisalhos, do que para mãe. E sou filha cuidadora. Meu pai, recentemente, foi diagnosticado com o Alzheimer. Então, agora a gente está começando aí nessa nova fase da vida também como filha cuidadora. Que delícia, hein? Eu não vejo a hora de ser vodrasta. Mas a gente tem também aqui com a gente a Malu, que ela vai falar um pouquinho. Ela me aguenta mais até do que a Thelma, né, Thelma? Mas fale sobre você, Malu. Eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Sou Malu Fonseca, advogada, tenho 55 aninhos e eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre essa mudança que a gente tem o tempo inteiro, né? Nos 20, nos 30, nos 40 e nos 50 não é nada fácil. Vou contar aqui ao decorrer da nossa conversa como é que funciona isso. Ai, que legal. E, gente, a maturidade, ela pode significar estabilidade, né, para muita gente, mas também tem a questão das mudanças aí, de muitas coisas que vão acontecendo, não só na nossa vida como profissional, como mulher. A gente estava falando agora há pouco, né, de ser mãe turista e fazer de tudo um pouco, mas também no corpo, né? A gente vai sentindo essas mudanças. Eu tô, assim, ainda ficando um pouco maluca com isso. Falei, gente, que bom conversar com outras mulheres que vão me dizer, espero, que tá tudo bem, daqui a pouco você sobrevive, tá tudo normal, né? Não tá tudo bem, Thelma. Vou te falar que não está tudo bem. Eu, no auge dos meus 40 e qualquer coisa, devido, né, ao meu problema de saúde, eu faço bloqueio hormonal. Então, o que acontece? Eu tive que induzir a menopausa. Então, não fica tudo bem. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Vocês continuam correndo atrás desse prejuízo? Agora a gente vai falar fisicamente, desse corpo que amadurece, que a gente não... ninguém olha para a mulher depois que passa a fase de reprodução. Agora que vem se falando sobre a menopausa, que a gente fica chata, que fica estressada, fica cansada, pele, libido, tudo isso. Como que você encara isso, Renata, e depois Malu? Olha, realmente é uma coisa invisível, né? Assim como muitos profissionais que estão à nossa volta são invisíveis, isso também é uma coisa invisível para a sociedade há algum tempo atrás. Graças a Deus isso está mudando. Eu percebo que hoje se fala abertamente sobre isso. Para mim, particularmente, começou com aquela fase de calor. Eu falava, gente, olhava do lado, as pessoas de blusa, e você sente um calor subindo assim, você ficando roxa, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, e olha aqui, né, todo mundo de blusa, ela de chale, e eu estou com calor com essa Na verdade, eu blusinha. estou com uma regata também. Eu estou com Na calor, verdade, mas eu vou ficar plena. Plena. Eu também estou com calor, mas vamos lá. Vamos ficar plena, né? Tá todo mundo aqui na menopausa, gente. Exatamente, mas assim, a gente hoje tem reposição, a atividade física ajuda, então a gente tem mais informação que ajuda a gente a passar por esse momento. Eu fico imaginando a minha mãe, com 4 filhos na época, eu não ouvi minha mãe falar de menopausa, né? Exato. Então, assim... E não se falava sobre o assunto, né, nem com as filhas. É porque também liga à maturidade, à idade, a você estar com... No caso da Thelma, não, porque ela aconteceu mais cedo, mas no meu caso foi com 50, estou com 56 agora. Mas, assim, é uma transição muito brusca, entendeu? Sim. Você tem problema com sono, aí você contém o seu mau humor dentro de você.
Sim. Porque as pessoas não sabem que a gente está segurando o leão dentro da gente. Você está sorrindo. Mas na batalha você está querendo matar a pessoa, entendeu? Isso faz parte. E quando a gente estoura, é assim, nossa, mas você está sempre de mau humor? Não é sempre, gente. Eu passei 3 dias sem falar um A com você. Foi a primeira vez, né? E de repente, aí parece que é isso que chama mais atenção. E aí, Malu? Até quero aproveitar aqui para depoimento. pedir desculpa, mãe. Quando ela vinha com aquele suor escorrendo, que ela, ai, gente, não olha para mim. Eu falava, que exagero. Que ridículo. Que E não hoje passa, eu né? peço Mas o perdão, pior mãe, é de novo. Perdão, mãe. Mas olha, eu vou dizer, a menopausa tem um lado bom, gente. Ninguém falou isso para vocês, mas tem. Porque eu... O respaldo, a gente pode brigar com todo mundo e falar que tá tudo gente, bem. eu acho, Pra mim, de esse é o lado verdade, eu acho que a menopausa traz uma visão de mulher para Sim. você, entende? bom. Porque começa você a vai se seu olhar, corpo, né? você vai se olhar, você vai ver quais são os seus limites. Eu vou dizer para vocês, tirando a parte física, suor, assim, sono, graças a Deus, nunca perdi. Mas para minha mente, para minha vida, foi libertador. Sim. Eu comecei a enxergar muitas coisas que eu não enxergava. E eu tô aqui hoje, um pouco também graças à menopausa. E a libido, gente? Quem é essa? Ixi, ela tá era a mais novinha. Não, gente, não é bem assim. Não. Há controvérsias. Mas assim, Eu acho que também de mulher, é organismo para organismo. o que eu ouço dizer é que assim, é muito um choque, né? Então, assim, nos primeiros anos você ainda sente tudo muito intensamente, mas depois você vai aprendendo a lidar, vai encontrando recursos, essas coisas vão voltando. E a gente tem que entender que assim, não é só a menopausa que impacta na ausência da libido, né? É uma vida super Sim. corrida, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Tem um filho pequeno de 6 anos que ainda é muito dependente e que é uma correria louca. Tem dia que eu acordo. Momentos de cada um. 6 horas da manhã, eu não sei, da meio-dia, eu fiz tanta que junta coisa que eu já tudo, não né? sei enumerar mais. Né? Então, acho que tudo isso também vai impactando. É aquele negócio, você tem tempo, mas você não tem dinheiro. Você tem dinheiro, mas você não tem tempo. Você tem vontade. Então, assim, E aí, quando- adaptar essa agenda toda também é uma coisa bem doida. Exatamente. Então, a gente viu que a gente tem algo em comum, né? Que a idade traz para a mulher essa maturidade. E essa maturidade, ela reflete em vários setores da nossa vida, ou em todos. Mas, assim, o profissional não é igual para todo mundo. A Renata já tem uma carreira estabilizada, já tem uma Graças empresa a Deus. aí muito bem no mercado, pode fazer a propaganda dela, não tem Obrigada. problema. E me fala um pouco, como foi essa sua trajetória de carreira, como que você chegou nisso, como que você se estabilizou? Olha, pode não acreditar. Eu fui uma menor aprendiz dentro do CTA, com 14 anos, contra o meu pai, inclusive. Depois eu fui estagiária da Caixa Econômica, porque eu fazia curso de contabilidade, então eu tinha que fazer estágio, fiquei 1 ano fazendo estágio na Caixa Econômica. Aí você já vai aprendendo desde muito cedo, né? O que quer, o que não quer, o que quer e o que não quer. Aí eu fui trabalhar na Cerâmica Vaz, extinta Cerâmica Vaz. Trabalhei muito pouco lá, porque realmente era uma coisa difícil. E aí eu entrei para trabalhar no CTA, como CLT, depois me tornei funcionária pública, fiquei 10 anos no CTA. Então ali eu conheci, é bom porque você vai passando em lugar que você vai conhecendo estruturas de empresas completamente diferentes, né? Fiquei 10 anos. Quando eu saí, em 97 eu saí do CTA, e aí eu fui para a ProImagem, videoprodutora na época. Eu trabalhei como produtora e depois como coordenadora de produção por 11 anos. 11 anos. Como funcionária? Como funcionária. Aí eu saí, fiz 1 ano do famoso sabático e comecei a trabalhar com eventos. Já quero um ano sabático. Tive 1 ano sabático, mas sabático dá para a imagem, porque eu não parei de trabalhar. Sim. Esse 1 ano eu comecei a Cidinha, muito amiga minha, me chamou para, tô precisando de alguém para me ajudar. Aí eu comecei a fazer férias junto com a Cidinha, que me ensinou muita coisa. Arrisco dizer que 90% do que eu sei nesse segmento de feiras, eu aprendi com ela. E aí eu comecei a trabalhar com eventos corporativos, porque quando era ProImagem, videoprodutora, alguns clientes já pediam pra gente, né? Para atendê-los como, por favor, faz para mim também, vocês vão fazer o vídeo, não tem ninguém aí que possa me ajudar? Porque é uma corporação menor e não tinham funcionários, né? Ou profissionais que pudessem atuar nesse momento. Aí eu fui aprendendo, aí trabalhei com promotoras, e aí foi crescendo. Aí o corporativo, eu comecei a lapidar em 2007 para 2008, aí eu voltei para a ProImagem, aí agora no quadro societário, voltei para a ProImagem, e agora em 12 de novembro agora, nós vamos fazer
15 anos de CNPJ aberto, porque um ano a gente ainda ficou incubada, vamos dizer assim, no CNPJ da produtora, né? Queremos festa, Teremos pode convidar. festa dia 12 de novembro, É teremos verdade. 15 anos de Proimagem Eventos. Vamos fazer uma cobertura da festa dela com podcast. É o jeito da gente se convidar, entendeu? Vou falar lá quantas mulheres foram nessa mesa. Olha, além das mulheres dessa mesa, na Proimagem Eventos não tem homem trabalhando. Todas Olha. somos mulheres. Olha. Ah, sou sua fã. Adorei. Todas mulheres. Homem não conseguiu sobreviver, meninos. No grupo dos eventos, os meninos não sobreviveram. Eles fugiram todos. Tá Não vendo? aguentaram. Segura aí, Renata. Fala Vamos lá. você, Malu, sobre o seu momento de carreira, como que você chegou onde você chegou. Gente, então, vou resumir rapidamente, mas eu me formei com 23 anos na faculdade de Direito, era bem novinha, entrei com 18, eu trabalhava na polícia na época, que foi uma forma Delegacia da Mulher? Isso, foi Olha uma que forma que eu bacana. achei de pagar minha faculdade, embora eu tivesse apoio dos meus pais. Uhum. Mas aí me formei e fui prestar concurso para juíza. E fui prestar no Tocantins. Chegou lá, eu passei. Só que 6 meses depois, me ligaram dizendo que tinha tido fraude. Que alguns filhos de juízes de Goiânia tinham conseguido comprar umas vagas. Aí desisti, me desiludi com o direito, enfim. Porque ficar 2 anos estudando, né? E quando passa, É. né, tirou o doce da boca da criança. Aí... É porque é muito difícil, parabéns. Exatamente. Me desiludi e falei, vou fazer outra coisa. Aí fui fazer hotelaria. Aí fiz hotelaria. Eu sempre fui encantada pelo mundo da gastronomia, mas assim, sempre advogando e com o pezinho lá. Paralelos. É. Trabalhei em alguns hotéis, né? E depois tive filho, assim. Aí entra aquela fase que a mulher se anula um pouco por causa de filho, de marido, né? Que é um erro. Precisamos fazer um podcast só disso. E aí depois voltei, morei um tempo fora de São José, voltei para cá. E, enfim, aconteceram várias coisas. Abri uma loja de bolo, aí veio pandemia, e aí eu me divorciei, enfim. Depois meu pai faleceu. E o dia que meu pai faleceu, eu quero falar isso. Ele falou assim para mim, filha, isso faz 3 anos. Mas um pouco antes dele falecer, ele falou, filha, você é advogada, você é uma boa advogada. Volta para sua carreira. Falei, puxa vida, né? Porque eu tava meio perdidinha naquela época. Falei, é isso aí, pai, você tá certo. Aí voltei para advocacia, um tempo depois ele morreu. E no dia que ele morreu, ele falou assim, filha, vai firme que você tá indo bem. Que bacana. Um beijo pro meu pai. E foi isso. E aí só encontrei pessoas boas na minha vida. Tipo doutora Tânia. E tá indo, gente. E assim, não é fácil recomeçar aos 50 praticamente, mas tá indo. E assim, tudo que a gente aprende na vida é bagagem. Tudo. Eu tô usando no meu direito, tudo que eu Exato. aprendi em hotelaria, em confeitaria, em tudo. Exato. E muito se fala sobre encontrar a tal da estabilidade profissional, né? E eu sei que isso é relativo para todo mundo. Outro dia eu até dei um exemplo. Meu marido estava entrando numa empresa, num cargo de coordenação, e aí surgiu uma outra vaga, ele ainda em dúvida. Falei, gente, eu não sei nem te ajudar a responder essa dúvida, porque eu já estive lá. Né? Então, quando todo mundo está querendo crescer, está querendo coordenar, está querendo gerenciar, eu não tenho mais essa perspectiva. Eu só quero continuar trabalhando e ganhando meu dinheiro. Né? Então, assim, a gente tem esses dois lados, de quem de quem ainda quer crescer, quer alcançar algum lugar, e eu estou me sentindo bem onde eu estou, não estou com essa dor. Como que é isso para vocês? Né? Vocês sentem que vocês chegaram na maturidade profissional, que vocês estão onde vocês querem estar? Como que são essas perspectivas aí? Por favor, Malu, fala que não. O quê? Se eu cheguei... Que você tá feliz onde você tá. Não, eu cheguei na maturidade onde eu quero chegar. Ah, bom. Financeira, principalmente. Mas chegaremos. Isso, chegaremos juntas. É muito louco isso, né? Porque, gente, a vida dá uns tombos e vai assim, que nem onda na praia, né? Vai indo, vai indo. O importante é levantar e ir, né? E eu sinto que eu tô nessa fase, assim, de, sabe, um clique, Sim. eu vou conseguir chegar onde eu quero. Não quero muita coisa também, não, sabe, gente? Mas... Na verdade, eu vou falar por mim, como ela é minha sócia, você complementa, por favor, concorda, brincadeira. O que eu vejo, assim, como a gente está numa caminhada relativamente recente, e eu, no meu propósito, eu quero e eu uso Mas, na verdade, o direito... a gente tá voltando, né, Tânia? Porque a gente já... A gente está recomeçando. Eu quero e eu uso o direito para ajudar as pessoas. Sim. E o surgimento desse podcast tem muito a ver
com isso, porque eu amo direito de família, então eu vejo isso muito tumultuado e eu vejo as mulheres muito debilitadas, principalmente num divórcio, num problema familiar, sempre sobrecarrega a mulher. Vulnerabilidade muito grande. Exatamente. E daí ela não tem para quem correr. E eu acho um absurdo. Isso é a minha opinião. Uma mulher procurar um homem para defender ela. recomeço Não pra tem mulher é muito sonoridade mais difícil. nenhuma. E não tem. O homem acha que a gente é chata, que a gente é fresca. É aquilo que a gente. Não tem essa sensibilidade. Entendeu? Então, Se fosse frescura, era bom, né? É. se fosse É frescura. mais fácil, né? Dorme que passa, né? Fácil é uma Exatamente. coisa fácil, mas Entendeu? não é. Então, aonde que eu quero chegar? Lógico que o financeiro, ele é essencial para a gente viver, senão a gente não estaria nem aqui com essa estrutura. Exatamente. Mas o meu objetivo é realmente atingir o maior número de mulheres para elas entenderem isso, que elas não estão sozinhas e que nós, mulheres, precisamos apoiar umas às outras, Mas entendeu? isso é muito importante que você está falando, Tânia. Porque até um certo tempo atrás, se eu estiver enganada, vocês... Você não era uma tinha divorciada essa arrasada. sororidade. Não tinha. Sim. É incrível. Assim, quando eu divorciei, as minhas amigas casadas todas se distanciaram. Nossa, que absurdo. Eu tive que criar um grupo de mulheres só. E isso é maravilhoso, gente. Mulher. Sim. Então, pela primeira vez, eu tô vendo, nos meus 55 anos, mulheres se unindo. Porque eu via quando a minha mãe tinha amigas que se divorciaram, nossa. Não posso conviver, né? No caso, E eu acho a muito- faixa etária de quando acontece na minha mãe, quando faleceu agora em 2021, ela já estava com 82 anos. Não se imaginava uma mulher separada, era aquela coisa. A gente tinha absurda, vergonha, né? Era um absurdo. A gente Mas tinha a vergonha. sociedade discriminava, né? Então, Sim. E assim, até essa questão da sororidade, antes da gente passar para Renata, a gente está aqui hoje nesse podcast muito por conta disso. Eu conheci a Tânia 8, 9 meses atrás. Surtando. Né? Surtando. Nossa, eu tinha acabado. Surtando. Fui apresentada, né, pelo marido da Tânia, que é o meu mentor, assim, juntou o Oswaldo com a Renata, eu tenho uma mentoria completa, assim, para minha vida. obrigada. E nós trabalhando, né, Nas minhas redes sociais de advogada. E um dia, do nada, a Tânia me mandou uma mensagem e falou assim, vamos conversar, quero fazer um podcast para mulheres. E é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, porque eu sempre produzi, eu sempre estive do lado de trás das câmeras. Mas eu nunca tive... a minha autoconfiança no trabalho, ela demorou para chegar. Hoje eu posso dizer que eu sou segura fazendo o meu trabalho, o que eu pegar para fazer, o que eu me comprometer a fazer, eu vou fazer. Mas isso demorou. Só que nós temos uma mulher que quer dar voz para mulheres, que quer ouvir mulheres, e uma mulher que queria ser ouvida. Né? Então, a gente consegue colocar outras mulheres, saber abrir esse espaço para várias pessoas falarem, graças à sororidade. Então, acho que a gente precisa exercitar muito mais isso. Né? Muito. Mas eu acho que hoje é mais fácil esse exercício, com mais apoio, né? Eu, como a mais experiente da Muito turma bem. aqui, eu vi a vida inteira, entendeu? Mulheres com mesmo cargos ganhando menos, mulheres que tinham que baixar o tom da voz porque fulano estava entrando no local, você ser assediada e ter que ficar quieta. Sim. Você faz aquela cara de pêssega e vai dar um rolezinho, entendeu? Você Nada chegou onde você acontecendo. chegou porque você fez teste do sofá. Então, assim, muita coisa que hoje vem sendo muito valorizada e respeitada, eu passei totalmente sem esse respeito. E até você tá tão inculta nessa... É uma cultura tão pesada, tão forte, que você acha que você tá errada. Não sei você, Renata, mas você eu tá acho errada. que a gente tem mais ou menos a mesma idade, Sim. a gente pegou essa transição bem forte, né? Bem forte. Bem Eu forte. achava, A gente sentiu por exemplo, bem isso. quando comecei a Proimagem Eventos, foi um negócio muito doido, muito doido. Por quê? Eu tinha o Eduardo, que é um sócio meu que faleceu, que também era meu mentor. Eu tinha o Eduardo como meu pilar de sustentação. Eu falava, não, se der algum problema, o Eduardo tá lá. Sim. E daí, o primeiro, a gente entrou, abriu a empresa e a gente assinou um contrato para fazer a primeira feira, que era a maior da região, que era a FEISECRE, que era a feira lá da SECRE, né, da Associação dos Chakras Reunidos.
E daí eu falei assim, nossa, mas tudo bem que se der algum problema, o Eduardo era engenheiro na parte elétrica que eu não dominava. Eu falei assim, eu tô segura. Tenho um mentor, o meu porto seguro, entre aspas, né? E o Eduardo não viu a feira montada. Dia 22 de julho, quando ele faleceu, a feira estava sendo montada. Mas ele já, em 10 meses, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas e veio no processo, né, até falecer 10 meses depois, no dia que a gente estava montando a feira. E daí, eu entrei num pouco de pânico, né, quando fiquei sabendo o que estava acontecendo. A gente assinou um contrato dia 28 de outubro, ele saiu. Então, assim, né, falei, e agora? Eu não tinha percebido, e eu acho que a maioria das mulheres tem esse lugar, sabe? Eu não tinha percebido que quem sabia fazer não era ele. Sempre foi eu e, na época, a Beth, que era minha sócia. Ele não sabia fazer feira. Até a gente se anula, né? Exatamente. Aí foi, e daí depois a Beth era minha sócia, e daí a gente foi, a Beth saiu da sociedade, aí depois entrou a crise, não sei o quê, e aí o que eu percebo nessa trajetória, né? E com esses acontecimentos, essa mudança de mercado, de cenário, onde a mulher tem mais voz e tal. Quando você faz uma feira, principalmente voltada para a indústria, 100%, era eu e a Cidinha, que 1,5 m, eu sou baixinha, eu tenho 1,56 no máximo, algo assim. Eu tive problemas de você ter que se impor, falando, não, a responsável por esse espaço e por essa feira sou eu. E você, fulano, não vai fazer isso. Porque você é mulher, você é baixinha, você tem essa cara de coisinha pequena, entendeu? E eu vou te esmagar. E é assim que é. Aí eu falo, olha só, é só você dar um passo para frente e peitar mesmo. Que também a pessoa recua. Entendeu? Impõe limites, né? A gente fala muito disso no mercado de trabalho, né? E como eu acabei de falar, hoje eu me sinto muito segura na minha profissão, eu já defendo o meu trabalho, se alguém me pede uma dica, eu já vou com toda a segurança, mas aí agora eu tenho um outro papel que é como mãe, né? E você sempre... Gente, a culpa ronda a maternidade. Agora a minha terapeuta me impôs, ela nem propôs, ela me impôs um exercício 3 meses atrás e que eu tenho feito todos os dias. Qualquer coisa que eu olho como mãe, eu falo assim, fui eu. Ah, porque o psicólogo não foi psicólogo, não. Fui eu levei, eu fui atrás, eu busquei. Então, eu fico me forçando a falar, eu sou ótima, melhor mãe que meu filho poderia ser, sou eu. Maravilhosa. E ainda assim, tem dia que a gente fala, né, um pouquinho duvidando, porque a gente não tem esse perfil de se valorizar. Então, eu costumo dizer que a árvore não cai longe do pé, o fruto não cai longe do pé. Então, assim, o seu filho tem a mãe que ele precisa ter. Então, eu falo isso com propriedade porque eu fui buscar meus filhos. Então, assim, e eles são, eu falo, o meu mais novo é igualzinho o pai, então eu tenho 2 versões do marido, uma mini, entendeu? A minha filha tem a mesma característica que eu, para o bem e para o mal. Então, eu lido com o meu espelho. Que é terrível, entendeu? E o meu mais velho é a mesma personalidade da minha enteada. Então, você fala... Exatamente. Daí, você vai falar, assim, que entra em conflito com o pai. Então, tipo assim, é o espelho do pai. Então, assim, eu não me culpo, minha maternidade. De vez em quando, é raro, eu falo assim, ai... Mas eu tenho o inverso. Eu tenho assim, nossa, fui bem nisso. Mandei bem. Mandei bem. Nossa, tô orgulhosa de mim. É uma coisa... Ela vai sentir isso agora. Eu né? Meus filhos criados já, eu penso muito assim, nossa, mandei bem. Porque meus filhos são bacaninhas, sabe? Sim. Mas eu acho que, assim, a fase que você está na formação deles é a mais difícil. Que eu acho que é o caso da Thelma no momento. Porque não tem manual, né? Não tem. Não tem manual. Não tem liga, desliga. E eu achei quando não, vai por esse caminho que vai dar certo. Porque são seres humanos, cada um é diferente do outro. E quando eu decidi me tornar mãe, eu achava que eu ia arrasar. Porque você tá arrasando. Então, mas assim, eu acho que é esse que é o baque, né? Agora eu sei que eu tô arrasando, eu não tenho dúvida. Mas eu não sabia. Mas assim, eu sou a mais velha de 4 irmãos, né? E eu sempre cuidei dos meus irmãos, sempre fui suporte pra todo mundo. E não só pra irmão, como pra amigos, né? Então todo mundo recorria. Mas é diferente a responsabilidade. E eu achava que eu ia falar assim, gente, tô ótima. Agora meu filho vai nascer, tudo que eu testei com todo mundo, eu vou saber aplicar. Coitada. Mas não tem manual. Falar, gente, não tem manual. A gente tem que se colocar em primeiro lugar mesmo, até na frente dos filhos, de certa forma, porque eles crescem, olha... Vou embora. Rápido. A minha irmã aí com a gente. A minha irmã me ensinou uma coisa que pra mim tem sido assim, de ouro. Não, toda vez que eu falo disso eu choro, hoje eu não vou chorar.
Mas uma vez eu falei pro meu filho, eu inventei uma história pra ele, porque eu ia viajar por 3 dias, eu falei que eu ia viajar a trabalho, eu ia viajar com 3 meu dias? marido. 3 dias. Não é uma vida, né? Eu ia viajar com meu marido, uma viagem que meus filhos tinham acho que 4 anos, a gente não tinha viajado ainda desde que ele nasceu, e eu falei que era trabalho. E a minha irmã falou assim, não, você precisa falar pra ele que você vai viajar, porque você vai pra um show, porque ele precisa entender que isso te faz bem, né, Que filho? você é uma pessoa Você não normal, fica- né? Você não fica feliz quando você faz uma coisa que você gosta, eu também tô indo, né, pra ser feliz. Então, hoje eu já consigo falar. Ah, eu vou no... E aí ele quer ir também, né? Então, assim, hoje eu vou num show de comédia. Mãe, posso ir? Não, porque ela fala palavrão, não é lugar pra criança. Então, tem dia que ele me pergunta, você tá indo onde fala palavrão? Viu como aprende? Ele já entendeu essa importância de fazer o que Sim. gosta, de ser feliz e que você volta melhor depois disso. Não, e eu costumo devolver para os meus filhos, assim, você foi no aniversário do seu coleguinha. Eu fui. Não, então o seu compromisso é seu. O meu é meu. Ai, Entendeu? a Tânia Tem- devia escrever um manual, tem porque coisa- ela manja muito. Não, a primeira vez que eu viajei, depois que eles chegaram, que eu viajei, eu fui para Portugal com meu marido. Ele foi com o coração arrasado, gente, porque não vai levar meus imagino. filhos, porque Eu meus imagino. filhos, porque nos meus filhos. Eu virei assim para ele. Eles vão encher o nosso saco, a gente não vai aproveitar e vai ser chato para eles, sem contar a grana que a gente vai gastar para passar perrengue com eles. Daí a gente chegou lá, né? País antigo, velho mundo, É tudo. outra coisa. Não é uma Não tem Disney. elevador em todo lugar, a calçada é tudo assim, E daí é tudo antigo. Para uma criança que na época o meu mais velho estava com 10 anos, Nossa, o mais velho, mais vai velho. olhar aquilo assim, vai querer fazer o que nada, vai ficar entediado. E Acho eu que ele vai gastando em passar a mesma euro. coisa que eu passei com meu pai. Tem mais nada pra fazer nesse lugar? Exatamente. Eu falei, mas meu Deus do céu, ele queria ir pra Fátima. Depois que ele foi pra Fátima, o resto pra ele não Mas tinha depois importância. disso, ele virou uma chave. Por quê? Porque ele entendeu que não tem a ver, tipo, não é tudo que eu quero proporcionar que a criança está preparada para receber. Então, assim, e daí eu não vou porque eles não estão na idade? Não, eu vou. Porque quando eles estiverem na idade, eu não sei se eu vou ter condições físicas de ir, porque não tem elevador. Então, eu falo... Totalmente diferente. eu- é, totalmente. É difícil eu me culpar por alguma coisa. E eu ia Mas falar... isso é bacana, viu? Principalmente na maternidade. Eu falo, Não, na vida. Eu aprendo tanto com essa mulher. Na vida, Até Tânia. eu aprendo com a Tânia. É na vida, porque culpa é um negócio que faz parte da vida, Te principalmente atrasa, que te segura. Hoje eu tô desapegada disso, mas assim, mais nova, mais inexperiente, quem dera eu tivesse essa tranquilidade de E hoje a eliminar gente culpa. tem acesso a Talvez mulheres... educação também. Hoje a gente tem acesso a mulheres maduras que falam isso pra gente, né? Como você falou no começo. Minha mãe não falava comigo, né? Sobre menopausa, Imagina. sobre climatério. Hoje as mulheres falam, elas são mais antenadas, elas são mais informadas. Inclusive, eu quero fazer um agradecimento à minha sogra, eu vou fazer um recorte desse só pra ela depois. A minha Parabéns, sogra da Thelma. a minha sogra, ela teve, assim, uma vida muito complicada. Era ela cuidando de 2 filhos e estudando e trabalhando. Ela se formou em assistente social, ela trabalhou na área da saúde durante anos. E, assim, os filhos dela com 5, 6 anos ficavam em casa. Ela trancava o portão para não correr o risco de ir para a rua. E ia trabalhar e ia estudar. E tem muita coisa que hoje eu tenho acesso e que ela não teve. Só que eu não entendo que eu não tenho acesso. Porque eu não gosto de pedir. Então, tem dia que ela... Educação. Outro dia ela veio ficar comigo, porque Não, agora... a Thelma se acha autossuficiente. E daí, ninguém é Ah, não, aquele autossuficiente. famoso também, não quero encomendar. Não quero Não quero incomodar. incomodar. E aí, outro dia ela veio ficar comigo, com o meu filho um pouco. Ela falou assim, eu vou pra sua casa e vou ficar um pouco. Meu marido trabalhando direto, sábado, domingo. Eu vou ficar com ele um pouco e você vai sair pra dar uma volta. Eu saí, passou meia hora, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, não me volte aqui sem tomar um café. Olha. Sente em algum lugar e tome um café. E são coisas que, assim, eu quero fazer tudo correndo pra voltar, pra não dar trabalho. Sempre correndo. Mas você tem uma mulher que chegou lá com culpa, sem poder fazer... Sem apoio, e que né? vai falar, se eu não puxar a orelha dessa mulher aqui, ela vai chegar na minha idade, ela vai ter os mesmos arrependimentos e as mesmas dificuldades. Mas falando de coisa boa, eu sei que a Malu está numa fase ótima, que ela está de namorado, Oh, superou um divórcio. Que bacana. Entendeu? E eu quero que você comente sobre isso, entendeu? Como que foi essa sua redescoberta depois de muito tempo de casada, se redescobrir como mulher, né? Porque sair pro mercado aí, todo mundo diz que tá meio caótico. Então, Tá. Bem, eu nem perco tempo de sair. então, Eu tô tranquila. tá vendo? Ela se deu essa oportunidade e tá correndo esse risco. Mas eu vou falar pra vocês. Depois que eu divorciei, 22 anos casada, né, gente?
Falei, não, vou dar um tempo para mim, vou cuidar de mim. Que acho que todas deveriam fazer isso. E a mulherada tudo no aplicativo, gente. Entra. Nossa, eu nunca fiz isso. Também. Não Falei sei assim, eu como nunca entrei, funciona. gente. Juro. Eu Tô conheci falando o a meu verdade. marido no aplicativo. Tá vendo? Aí, Então, mas eu não quis entrar no aplicativo, foi uma opção minha. Eu também não. Fui obrigada. Respeito. deu certo. Não, minhas amigas fizeram pra mim. Aí a primeira vez que eu fui olhar que um cara deu um match pra mim, o meu aplicativo durou 2 horas. A hora que eu entrei, que a minha amiga fez pra mim, que eu olhei, o cara falou uma besteira que eu não posso falar. Eu já saí e falei, não, gente, Ixi, pelo amor de Tô Deus. longe disso. Aí fiquei 2 anos sozinha. E as minhas amigas tudo, não sei o quê. Porque tem isso também, gente. A mulher na nossa idade, depois dos 50, ela fica meio querendo se encontrar nesse aspecto também emocional, Sim. sexual. E eu não tinha essa vontade, assim. E daí foi correndo naturalmente, até que eu encontrei uma pessoa bem bacana. Lemos, beijo pra você. Ah, que bacana. E a gente tá aí, mas assim, não foi uma coisa que eu fiquei procurando, sabe? Eu acho que isso E que é você legal. acha, você assim, a Malu de hoje e aquela de 25 anos atrás, fazendo um comparativo mesmo, Sim. você acha, lógico, que essa maturidade trouxe, o que ela trouxe pro seu relacionamento? Que hoje você fala, isso eu não permito que Nossa, faça comigo, tudo. isso eu não permito pra mim. Tudo. Então. Aprendi em É porque quando a gente está casado e com filho, volta um pouco no que a gente estava falando. A gente quer cuidar de marido, quer cuidar de filho, quer cuidar de casa, a gente fica meio perdida. E agora, como eu já tô com uma estabilidade emocional, profissional, vamos dizer assim, ainda não do jeito que eu quero, mas estou chegando. E então a gente começa a se olhar mais. Então, quando a gente arruma um companheiro, ele não vem para te Pra ser a metade da carregar. sua laranja. Ele pra ser seu vem para companheiro. fazer companhia. É. Entendeu? Não tem aquela dependência. Então, acho que isso faz toda a diferença. Porque você depender de uma pessoa não é bacana, entendeu? E quando você tem uma pessoa que é só para complementar, então a coisa flui. Entendeu? Então, ele também já é maduro, eu também já sou, nós temos filhos, ambos divorciados, a gente já tem uma experiência. Porque é aquele velho ditado, né, gente? Quem errar uma vez É humano. mas errar 2, né, é burrice. Errar no sentido de você não saber conduzir a situação, né? Então, agora- Casaria novamente? quem sabe, né? Aí dia. lemos. Fica a dica. Mas hoje em dia você pode Mas pedir casamento se você não, quiser. mas é um casamento diferente, gente. Sim, não é aquele sim. casamento. Não. É mais. Vamos falar a verdade, né? Porque depois que a gente começa a ficar velhinho, a gente quer uma pessoa para compartilhar a bengala, para comprar pão na esquina. Então é mais esse sentido Pra passar o dia mesmo, companheirismo né? mesmo. Aí que eu acho que faz sentido, que é o companheirismo mesmo, entendeu? E se tiver amor, melhor ainda, né? E dá um conforto, né, pra gente saber que dá pra você chegar na cidade e falar, olha, gente, tudo fez sentido, né? As coisas estão se normalizando até aqui. Um outro ponto, né, que pra mim eu sempre faço questão de perguntar para todas as mulheres, porque é uma coisa pra mim muito gritante no meu dia a dia, que é a questão da rede de apoio. Nossa. A minha rede de apoio é minha sogra, né? É muito difícil você ter alguém que se prontifique, que tenha a disposição e a disponibilidade para te ajudar. Ainda quando você fala, né, de uma criança com neurodivergência, é mais difícil ainda, porque tem que ter alguém que realmente esteja disposto, que tenha paciência e que queira ficar. Saiba lidar, E que né? saiba lidar, porque, né, É importante tem muitos... para ele e para você. Exatamente. E aí, falando em rede de apoio, eu queria perguntar para Renata, né? Você é a principal cuidadora do seu pai hoje que tem Alzheimer. Isso. E você continua trabalhando, a sua carreira continua funcionando normalmente. Você tem uma flexibilidade hoje de trabalhar grande parte do seu tempo em home office. Mas como que é isso para você, né? Você está aqui hoje, a sua rede de apoio Meu irmão tá lá. tá lá? Meu irmão tá Como lá. que é a sua rede de apoio hoje para isso? Somos 4 filhos. Então, assim, logo que a minha mãe faleceu, né, de Covid em 2021, e meu pai saiu muito debilitado. Ambos foram diagnosticados juntos, internados. Minha mãe veio a falecer, infelizmente, e o meu pai saiu com 26% da capacidade pulmonar. Então, ele saiu bem fraquinho. E desde então, eu já cuidava, já morava junto com a minha Você mãe e é com meu mais pai. velha? Não, eu sou a terceira. Olha. Somos 4. É o Rodolfo mais velho, o Paulo, que é 1 ano e 8 meses mais velho que eu e a Paty, que são 5 anos mais nova. Então, a Paty morava na época em São Paulo,
Depois que minha mãe faleceu, ela veio para São José, exatamente já com a missão de estar mais próxima. Ela tem uma empresa de pesquisa, então ela faz o que ela precisar fazer em qualquer lugar. Veio, nessa fase, acho que ela ficou uns 2 meses em casa também. Ia, ficava com o marido, voltava, e assim. Mas o que acontece? Eu sou o pilar central porque eu moro com ele. A gente mudou de um apartamento para uma casa, para dar conforto para ele. Até a Tânia já conheceu, né, Tânia? Adorei a casa térrea, né? Térrea, não tem degraus a casa. Foi muito difícil achar uma casa difícil mesmo. que não fosse sobrado. Então, assim, tudo muito em função dele. Mas eu tenho um apoio muito grande. Porque eles fizeram um grupo de apoio à Renata. Tem um grupo da família e tem um grupo que só eu não tô da família, entendeu? Porque eles combinam as coisas. Então, eles já fizeram uma escala, cada final de semana um fica, para que eu saia mais. E eles sempre fazem essa campanha. Irmã, você precisa sair. E no começo, eu tinha recém perdido minha mãe, né? Então, eu agarrei no meu pai com uma fúria enlouquecida, até pelo trauma, pelo luto e tudo mais, né? E ele sempre, você precisa cuidar de você. Aí eu tive pancreatite o ano passado, em abril. E daí eu fiquei 3 dias internada. Aí eu fiquei pensando sempre assim, meu Deus. Eu falei para a médica que me falou, né? Eu falei, é uma virose, né? Como tudo é virose. Aí ela falou assim, não, você não vai sair daqui. Eu falei, mas por que eu não vou sair daqui? Tô ótima, tomei meu soro, tô ótima. Ela falou assim, não, senhora, a senhora tá com pancreatite, a senhora vai ficar... a senhora vai pra UTI até, no início ia pra UTI. Falei, opa, o negócio é mais complicado. A primeira coisa, mas eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu pai. Como se eu fosse a única pessoa no mundo capaz de cuidar do meu pai. E Você não é uma abraçou verdade. isso pra você. Não é uma... Mas primeiro, o meu filho já está criado, 30 anos, casado, tem a isso vida que eu ia dele, cachorro. perguntar. Como que é virar mãe dos pais? Na verdade, assim, essa figuração, né? Porque mãe dos pais. Porque quando você é mãe, você indica o caminho, né? Você educa, a gente faz o melhor que a gente consegue, às vezes funciona, às vezes a gente vai refazendo a rota. Na questão dos pais, você tem ali junto um respeito, você tem que ver a história de vida deles e você entra como coadjuvante só para tornar fácil a vida deles. Porque no caso do meu pai vivia em função da minha mãe e a minha mãe em função do meu pai. O dia que a minha mãe foi internada, eles estavam fazendo 60 anos de casado. Olha. Então, assim, a roupa dele era minha mãe. Assim, a vida do meu pai era regida pela minha mãe. E todo mundo sabia disso, né? Só que talvez ele não soubesse. Então, ele se sentiu muito perdido. E aí, entre aspas, né? Uma sorte que, de repente, ele teve de eu estar ali junto e conhecer o cotidiano deles, como eles já viviam, como foi. Porque os outros filhos casaram, saíram de casa e perde a convivência do dia a dia, que é uma coisa que é diferente, né? Estar sempre não Perde a estar intimidade, todo o né? tempo. Então, essa parte eu assumi. Então, essa parte ele não sentiu. Mas o emocional, Sim. a companheira dele, a única pessoa que ele conversava, meu pai, 90% da conversa da vida do meu pai foi com a minha mãe. Então, Meu pai é muito você calado. teve uma boa experiência, então, de pais, né? Assim, uma boa convivência. Bom Além da exemplo, convivência, bom eu não aceito menos que isso. Por isso, a minha dificuldade com relacionamentos. Porque, assim, você vive A num régua é lugar- alta, como A dizem. régua é muito alta. Ah, A que régua é legal. muito alta. E eu sempre tive prioridades. Quando eu me separei, a prioridade era criar meu filho. Aí depois veio o trabalho, aí eu trabalhava demais, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, chegava em casa de madrugada, viajava por causa da produção de vídeo, né, meninas? Produção de vídeo é um negócio meio doido. Até às 18. Aí, a 1h da manhã, você tá levantando para ir embora para casa, porque deu problema, carregava. E hoje ainda a tecnologia ajuda muito, mas naquela época demorava uma noite inteira de máquina para fazer 30 segundos. Entendeu? Efeitos, né, que hoje você faz na máquina, faz no celular. Né? Então, assim, aí eu dediquei, mas assim, eu sempre tive também, além da rede de apoio dos meus irmãos, amigos sensacionais. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje muito tranquila, Mas você acha plena, que você se leve. prioriza? Hoje, mais engraçado, né? Até eu acho que pelo momento que as mulheres são respeitadas e como a gente também se impõe, isso que você estava falando é engraçado. Cada uma de uma forma diferente, mas a gente coloca assim, eu preciso me priorizar. Sim. Eu preciso me cuidar, né? Seja como te faz feliz, né? Então, assim, hoje eu me cuido muito mais do que quando eu era mais nova. Porque quando eu era mais nova, eu tinha responsabilidade com o casamento, responsabilidade com a minha vida profissional, responsabilidade em criar o filho. Então, assim, o meu pai já é uma coisa mais leve.
Apesar de Isso todo que eu ia mundo falar, achar eu que o sinto Alzheimer leve. é um negócio muito pesado. Para mim, não é. E realmente não é. Não é figuração. Eu tenho uma rede de apoio muito grande, graças a Deus. Eu sei o quanto a gente dedica para o meu pai, não só eu, como meus irmãos, financeiramente, o quanto custa. E a única oração que eu tenho todos os dias é que, assim, entender e agradecer o privilégio que é a gente poder proporcionar tudo isso para ele. Porque meu pai tinha 4 filhos, ele era a única pessoa que trabalhava. E o salário dele não era. Meu pai era militar, né? É uma fase extensa da carreira dele, ele teve um salário muito ruim. E a gente nunca passou dificuldade. Mas ele trabalhava lá, ele fazia o que a gente chamava, né, dos freela hoje. Lá no CTA a gente falava bico quando era criança. É os negócios doidos, né? Vocês nunca ouviram falar um negócio desse tipo. Mas então, assim, ele Eu ouvi tirava. porque você me ensinou. Ele tirava férias no CTA, trabalhava, e ele nem podia, porque o militar não pode. O militar não pode usar guarda-chuva, o militar não pode usar uns negócios que você fala assim, meu Deus, que século isso tá, né? Então, assim, a minha mãe sempre brincava que o meu pai sambava, dançava mais que charuto em boca de beldo, para poder equilibrar todos os pratos, porque, assim, 4 filhos que dependiam deles, né? E a minha mãe em casa, com a mão de ferro, administrando todos os filhos, a família, a educação. Eu tenho horror de uniforme, gente. Os 4 filhos na escola com uniforme, meu pai, por ser militar, aquela farda, né? Então, assim, eram pilhas que a minha mãe passava de roupa. O uniforme da Renata, o uniforme da Patrícia, o uniforme do Paulo, o uniforme do Rodolfo e o uniforme do marido. Então, assim... E naquela época não era só passar. Não, Era vai lavar, Tinha que engomar, engomar. passar, tirar mancha de os 4 demônios na escola. A gente não era criança. A Patrícia era. A Patrícia era uma criança bem tranquila, minha irmã mais nova. A Patrícia sempre foi muito tranquila, assim, de escola. Mas eu não era uma criança muito normal, não. Né? Não, você era normal, você não era. Vou falar uma frase, uma frase que eu falei pela primeira vez 23 anos atrás. Quando eu crescer, eu quero ser a Renata. Pessoas ativas, né, Thelma? A gente vai aprendendo, né? Exatamente. A vida ensina então, muito. Mas assim, se permitir, por exemplo, esse fato dela colocar a régua muito alta no relacionamento, hoje ela tem o pai. Sim. Só que daqui a pouco, lei da vida. Entendeu? O pai. Você não sabe como eu escuto isso. Você vai estar sozinha. Você vai ter sua rede de apoio? Sim, só que seus irmãos estão ali mais pelo pai. Sim. Entendeu? Então, assim, nessa hora que a gente tem que olhar pra gente, igual a Malu falou, é um companheiro. Não preciso casar, talvez, debaixo do mesmo teto. Depois de uma certa idade, acho que facilita, mas... Mas pra você ter um companheiro... Pra chamar de meu. Inclusive xingar na TPM, que a gente não tem mais TPM. Não, mas brincadeira à parte. Meus irmãos falam muito isso, né? Você pode ficar tranquilo que a gente vai tomar conta de você. Eu falo, não quero que ninguém tome conta de mim. Porque tem ótimos asilos, na beira da praia. Tem isso a gente vai controlando assim, mas eu vejo a preocupação deles comigo. Fala, Renata, você é muito nova. Exatamente. Você é uma pessoa tão alto astral. Eu falei, gente, mas eu tô bem do jeito que eu tô. Mas eu vou falar. Quando eu não estiver, né? Porque assim, eu nunca fui, isso desde muito nova, eu nunca fui de buscar relacionamentos. Os relacionamentos eu acho que acontecem. Eu acho que é assim que acontece melhor, né? Assim, pra mim, hoje... Tem que aparecer naturalmente. Né? Mas tem que sair de casa, né? Mas hoje eu saio mais do que... Porque ninguém vai chegar assim na porta dela. Mas eu vou te falar. Eu falo assim, gente, só se o príncipe cair o príncipe barra sapo, cair no meio da minha sala, porque é onde eu mais fico na minha casa, Mas né? eu vou falar também. Eu Mas acho que quando tem que independente ser, acho de que ter um acontece. relacionamento ou não, a rede de apoio, indo de encontro ao que você falou, hoje em dia tá tão bacana de mulheres mesmo. Tô falando pelas mulheres, né? Eu tô bem, graças a Deus, com o meu namorado e tal. Mas eu entendo que se eu não tivesse conhecido ele, tivesse sozinha, eu tava bem também. Eu estaria muito bem. Eu acho que porque eu sou a sua versão sem namorado, então. Porque a gente tem uma rede de apoio de mulheres tão grande. Gente, eu tenho muitas redes de apoio de mulheres. Ao ponto da gente querer até construir uma vila para morar tudo junto. Quando tá velhinha, isso acontece também. E tá acontecendo mesmo. Então, mas é exatamente por isso. Porque agora, gente, 50 anos, 60 anos, é jovem. Não é uma... Antigamente, a apologia que faz agora da novela das 9, né? As atrizes. Beatriz Segal, vai comparando agora com a Débora Bloch. As pessoas estão passando do 100. Então, mas daí você pega assim, por exemplo, quando eu falo
para uma vida, um companheiro para uma vida mais... É lá para os 80, entendeu? Quando você... Como que você vai ficar... Nem sempre você tem condições de ficar saindo, porque daí você já não dirige. Sim. É nessa questão mesmo. Eu tô participando de um grupo do Sagrado Feminino. Beijo, Márcia. E ela fala exatamente isso. A gente tem que se reconectar com a energia do feminino. Porque a gente foi se masculinizando. Porque assim, o prover é uma energia masculina. Não tô falando que a gente não tenha que prover, Sim. mas ela é uma energia masculina. Então a gente busca tanto isso, o prover, o fazer, que a gente foi perdendo a energia feminina. E eu tô lá num trabalho para buscar isso dentro de mim, essa energia feminina, porque ela faz falta. E é a energia feminina que comanda o mundo. Uma mulher tem energia de 7 homens. Desculpa, meninos. Entendeu? Arrasamos, Então, assim, arrasamos. eu vou ficar com isso aqui, tipo assim, pra gente, nós mulheres, pra gente começar a se conectar e buscar a energia do sagrado feminino. E se você não entende, vai buscar entender, não sou eu que vou explicar. Não é nada de Não tem fofinho, não é nada de... de tipo de ser chatinha, Barbie, não. nada de não é, Barbie. Não é nada de ser Barbie mesmo, porque a Barbie, se for ver o filme da Barbie, tem a Barbie piloto, tem a Barbie professora, tem a Barbie médica, tem a Barbie juíza, tem a Barbie tudo, inclusive com energia bem masculina E também. o importante é falar que isso também não tem nada a ver com ser submissa. É que a gente não dá espaço. E aí a gente fica reclamando que o homem não faz, que o homem não paga. E não acontece porque você quer fazer por todo mundo. Então, e como a minha mensagem hoje é essa, para as mulheres se tentarem e buscarem e se informarem sobre essa reconexão com a energia feminina, porque a gente é um polo yin e yang, então vamos trabalhar, equilibrar. E eu queria abrir a palavra para a Malu, para deixar as palavras finais, que mensagem que você quer deixar para as mulheres, principalmente na sua faixa etária, e depois, por favor, Renata. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: não se demore no que não está te fazendo bem. Então, se não está te fazendo bem, sai logo. Seja assertividade, Sim. reconhecimento das suas fraquezas e não se demore no que não está te fazendo bem. Porque se a gente ouvir a nossa intuição feminina, que a gente tem muito, a gente não cometeria tantos erros, eu não digo porque errar A gente não se é machucaria saudável. tanto. A gente não tropeçaria tanto. Então é isso, não se demore onde não está te fazendo bem. A mensagem que eu deixo hoje para todas as mulheres é para viver o momento, aprender a todo tempo e se permitir, porque hoje a mulher pode se permitir. Então, ela pode e ela deve. Então, faça o que te faz feliz, não se preocupe com o que os outros falam, sabe? Se permita. Eu acho que é o que a maturidade traz, para mim, principalmente, é assim, se permita fazer o que você quer, com quem você quer, na hora que você quer. Lógico que com responsabilidade sempre, né? Mas quebrar um pouco o medo, sabe? A culpa, o medo trava muito a vida da gente. E é cultural, né? Isso é cultural. Mas hoje, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. E não ser julgada por isso, que o julgamento é uma coisa muito ruim para quem sofre, né? Então, eu acho, esqueça o julgamento, esqueça as outras pessoas, faça o bem, né? Nem sempre para a pessoa certa, mas isso vai dizer mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, fica feliz, relaxa, então, seja feliz. Relaxa. Eu quero agradecer, Malu. Gente, contrate. A gente vai colocar as redes sociais da Malu, que é minha sócia. Você é mulher, né? Não esqueça de... Não precisa necessariamente ser agente. Principalmente no ramo de regularização de imóveis, fazer minha Faça seu merchan aqui. Regularização de imóveis, inventários, sucessões. Então, assim, o ano que vem os impostos vão mudar, então, pessoal, fique atento. Se quiser fazer alguma coisa em relação ao imóvel, faça logo. Resolva já. E é isso, ligue já. Ligue já. Então, agradecer vocês duas. Obrigada por se disporem a estar aqui, de abrir um pouquinho da vida. Espero que você tenha se identificado de alguma maneira, se identificou. Usa o que te serve. O que não te serve, joga fora. Como tudo na vida, Exatamente. Né? Aqui, assim, é só um bate-papo de opiniões divergentes, opiniões diferentes. E que, se for bom para você, usa. Se não for bom, obrigado pela audiência.
É isso aí, gente. Obrigada, né, por acompanharem. Fica aquele convite, quem quiser participar é só entrar em contato com a gente. Na nossa bio, inclusive, tem um formulário, né, um pré-questionário para quem quer participar, contar a sua história, ou simplesmente abrir um espaço aqui para outras mulheres falarem. Convide a amiga, compartilhe os nossos conteúdos. Siga as redes sociais, né? Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.